Não, gente, é porque essa região é uma região muito bonita e eu acho que ela é pouco explorada. É uma região que muita gente já conhece várias partes da Europa, ainda não foi para essa região dos Balcãs e tem muito a oferecer. Você tem praia, você tem história, você tem a parte religiosa, você tem um conjunto muito especial. E dá para conjugar muita coisa, né? Olha que nós não falamos ainda, eu falei só no aluguel dos barcos menores, mas ainda tem o setor de cruzeiros marítimos, que a Camila cuida, que são os navios que param, que fazem escala em Dubrovnik. Então, que você também pode aproveitar em um dia lá. Então, tem de tudo. Para todo o gosto, disponibilidade de tempo e, logicamente, que o ideal é fazer um circuito para conhecer essa região com mais propriedade. Eu já vou dar uma dica aqui, antes do Rodrigo, o voo. Os voos são um pouco raros para Ljubljana, na Eslovênia, não é que são raros, tem pouca oferta de voos. E Dubrovnik tem mais oferta, mas ainda assim menor. Então, se for fazer circuito, o ideal é entrar pela Itália. Veneza está a cento e poucos quilômetros da Eslovênia, né, Léo? Bem pertinho. Já vai pela costa ali, já entra logo. Isso. E aí o custo fica bem menor. Então já fica uma dica aí. E a saída, sim, a saída você pode fazer por Dubrovnik, que aí tem uma oferta maior. Mas ali na Eslovênia, e mesmo na capital, Split, tem pouca oferta de voo. Então acaba que as tarifas ficam mais caras, os aviões são menores. Então já fica a dica. No mais, Rodrigo vai falar, vai passar todas as informações para a gente aí. Gente, sejam bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse tempo de pandemia está sendo um tempo muito bacana para que a gente possa compartilhar experiências aqui. Nós da Mondiale estamos assim num esforço de de manter esse ritmo de capacitação. A gente tem recebido feedback, retorno de que as apresentações são verdadeiras aulas de história e de conhecimento técnico, de suporte para o cliente, e ao mesmo tempo que servem para empolgar, para levar o cliente a viajar antes de chegar ao destino e deixar nós, agentes de viagem, capacitados para entregar um produto com muita segurança, com muita assertiva para o perfil de cada cliente. Eu quero agradecer o nosso decano, como sempre, está aqui, o Leonardo Coutinho, conhece essa região muito bem, o Rodrigo, e a todos vocês que nos acompanham. Não vou falar muito não, vou deixar porque a apresentação é longa, tem muita coisa bacana, então fique com a gente, fique ligadinho aqui com a gente, porque tem muita coisa interessante. O Tama já falou, vou repetir, nós temos um chat, dúvidas vocês podem colocar no chat, perguntas, o nosso pessoal acompanha, pode responder, e no final a gente faz um ping-pong com todos vocês, tá ok? Lembrando que isso também está sendo transmitido pelo Facebook. Se você quiser criar uma sala de vídeo no Facebook e compartilhar com seus clientes, pode compartilhar, porque as informações aqui, elas podem chegar ao público sem nenhum problema. E, além do mais, está gravado no nosso canal de YouTube lá da Mondiale. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube da Mondiale, porque breve, volto a falar, breve vocês terão uma surpresa muito bacana e serão informados online. Se inscrevam e ative a sinetinha, porque as grandes promoções, muita coisa, a gente vai disparar por todos os canais, mas o YouTube é muito efetivo, ele chega na hora e você pode replicar imediatamente, como o WhatsApp, mas o YouTube você vai com filminho, vai com mais conteúdo para você mandar para o seu cliente. Rodrigo, é com você, boa apresentação, vamos nós. Legal, obrigado, Edinho, pela introdução, Léo. Realmente, é um destino sensacional. Eu tive a oportunidade de ir mais ou menos 6 anos atrás, tá? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Espero que todos estejam enxergando. Mas, realmente, é uma região muito bonita, né? De praias, de história, de cultura, de vinhos também, de gastronomia. Então, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem.
tá? É uma região, a Croácia, na verdade, já está aberta para os brasileiros, né? Dos países ali da região, a Croácia já está aberta, né? Claro, você precisa levar o teste, né? Um teste com menos de 4 dias, né? Que você tenha feito o teste, precisa mostrar uma prova que você tenha reservado uma acomodação no país, mas com isso você já consegue embarcar. Então é uma boa notícia, né? Os brasileiros ainda não têm muita opção para viajar, mas a Croácia é uma dessas opções. Bom, deixa eu começar aqui. Essa região dos Balcãs, né? Para quem não está bem localizado, não sabe onde é que fica, tá aqui, gente. Na verdade, a antiga Iugoslávia, né? Que se dividiu em vários países, e a Albânia também, tá? Hoje eu vou falar de 6 desses países, prometo ser rápido. Tá? Vou focar muito em Croácia, que é o país que tem mais atrativos na região, mas vou falar também de Eslovênia, de Bósnia, de Montenegro, da Sérvia e da Albânia. Tá? E outros países que faziam parte da Iugoslávia também, Kosovo e Macedônia. Né? Então fica aqui perto da Itália, né? Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária, aqui embaixo tem a Grécia e aqui do lado a Turquia. Então só para vocês se localizarem. Então vamos começar. Bom, aqui uma foto, eu estava conversando com o Edinho, não sei se todo mundo ouviu, para mim, Dubrovnik, né, é uma das 5 cidades mais bonitas que eu já fui, tá? Então, acredito que alguns de vocês já conheçam, não sei se compartilham da minha opinião, mas eu achei sensacional essa cidade. Então, já começo com uma foto de lá, já para animar, né, para dar gosto, vontade de ir para lá. Então vamos lá, né? Um mapinha aqui para mostrar para vocês um pouco do que eu vou falar, né? Começando pela Croácia. Então eu vou falar de Zagreb, que é a capital. Depois eu vou falar bem rapidamente de uma região que não é muito visitada pelos brasileiros, mas tem alguns interesses específicos, que de repente tem um grupo ou um casal que tem interesse de ir para lá, porque essa região aqui do leste é chamada de Eslavônia. Tá? Muito parecido com Eslovênia, né? Não, mas é uma região da Croácia que chama Eslavônia, é uma região muito famosa pelos vinhos e pela gastronomia, tá? Então vou falar rapidamente dessa região. Tem uma cidade aqui, ó, Vukovar, que fica bem na fronteira com a Sérvia, foi completamente destruída na guerra, né, contra a Sérvia. Depois eu vou falar bastante sobre essa guerra também. Aí eu falo da Ístria, tá? A Ístria também é uma região super pouco conhecida pelos brasileiros, mas é uma região muito legal para lua de mel. Tá? Então fica bem perto aqui da Eslovênia, perto da Itália também. E aí eu vou falar do parque, né? O parque famoso de Plitvice também, que é muito famoso por lá. E aí eu vou falar da região que o Edinho estava falando, né? Da Dalmácia, né? A costa dálmata, né? Daqui que vieram os cachorros dálmatas, né? Uma curiosidade para vocês. Então vou falar de Zadar, que está aqui. Vou falar de Split, vou falar de Dubrovnik e vou falar de algumas das ilhas, né? A Croácia tem mais de 1.200 ilhas, né? Mas eu vou falar das 3 mais famosas, que são Hvar, né? Tem gente que fala Var, tem gente que fala Hvar, né? Eu nunca sei qual que é o certo, né? Brač e Korčula também são as 3 ilhas que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, capital Zagreb, a moeda é a kuna croata, então R$1 equivale mais ou menos a 1,24 kunas. O fuso horário é o mesmo para todos os países, tá? Da região, 5 horas a mais que o Brasil. Não precisa de vacina, não precisa de visto. O custo, sempre eu coloco um custo médio, né, gente? 15 a 20 euros por refeição, mais ou menos por pessoa, tá? Claro que tem lugares mais baratos, lugares mais caros, mas eu coloco uma média só para vocês terem uma ideia. Eletricidade 220 volts e a religião católica romana. Algumas dicas antes de eu entrar nos destinos, né? Então, lá tem poucos guias falando português. Então, se você tiver um casal ou um grupo, né, que necessite efetivamente de um guia falando português, precisa reservar com bastante antecedência. Guias falando espanhol, tranquilo, mas falando português precisa de antecedência. Gorjeta não é obrigatória, tá? Nem para garçom, nem para guia, nem para motorista, mas a gente sempre indica, pelo menos para os guias e motoristas, a gente dá uns $2 por pessoa por dia. Moeda local é importante trocar, tá? Melhor do que ficar usando o euro e o dólar, tá? Porque o câmbio nunca vai ser bom, né? Se você usar o euro e o dólar num restaurante ou numa loja. Então troca, né? Ou usa o cartão de crédito também, sem problema nenhum. A língua é o croata e o inglês, né? E lá naquela região da Ístria, naquela península que fica perto da Itália, eles falam bastante italiano. Bom, destino perfeito para lua de mel, degustação de vinhos,
viagens de luxo, né? O que o Edinho estava falando sobre os cruzeiros, né? Tem a opção de cruzeiro grande, cruzeiros pequenos e também os iates, né? Você pode alugar um iate com a sua família, com seus amigos, para passear pelas ilhas ali da Croácia. E também para os amantes de gastronomia. Bom, melhor época do ano para ir, agora no verão, seria a melhor época para curtir praia, né? Para quem gosta de ver e ser visto, né? Então, vários famosos estão lá, não sei se vocês têm acompanhado, se eu não me engano, a Anitta está lá agora, o jogador do Real Madrid, o Vinícius Júnior, né, o brasileiro, está lá na Croácia agora. Então, é uma região, assim como as Ilhas Gregas, como a Costa d'Azur, que muita gente famosa vai para lá nessa época. Claro que no verão acaba ficando um pouco mais caro, né, e um pouco mais cheio também, né? Então, se a gente quer evitar preços altos e muita gente, o ideal mesmo seria outono e primavera, né? Sempre nos meses mais próximos ao verão, para a gente conseguir entrar no mar, porque no inverno o mar já fica bem gelado e aí não tem como entrar mesmo, né? Então, nessa época de outono, eu indico mais setembro e outubro, e na primavera, abril e maio. Bom, agora vamos falar de Zagreb, tá? Que é a capital. Uma curiosidade para vocês, é a cidade que tem o mercado natalino mais famoso da Europa, né? Muita gente acha que é na Alemanha, que é na Áustria, que é na República Tcheca, mas não, fica aqui em Zagreb, o mais famoso de todos. Daqui a pouco eu mostro uma foto para vocês, e ele vai de 1 de dezembro a 6 de janeiro, tá? Algumas atrações da cidade. Esse Museu dos Relacionamentos Terminados é uma curiosidade, tá, gente? Não é imperdível, tá? Mas é porque ele só tem aqui em Zagreb e em Los Angeles, né? E como é que funciona? Várias pessoas mandam para lá histórias, né? De como seus namoros, noivados ou casamentos terminaram e mandam um objeto que tem a ver com essa história, né? E aí eles expõem algumas dessas histórias, né? Tem algumas histórias tristes, outras engraçadas, né? Mas é assim, não é imperdível. Se tiver um tempo livre, acho que vale a pena ir. Sistema solar, eu já mostro para vocês o que é. Igreja de São Marcos, que é essa da foto, né, que tem os brasões da Croácia aqui no telhado, fica na praça mais antiga de Zagreb, então todo mundo vai lá para tirar uma foto. Inclusive, né, para quem curte futebol, o time de futebol da Croácia, a camisa deles é assim, né, toda quadriculada, branca e vermelha, então todo mundo quer tirar essa foto por conta disso. Tem o Mercado Dolac, que eu vou mostrar também, a Praça Banja Latić. Aqui eu nem vou focar muito nisso, aqui são alguns pacotes que a gente vende, né? Então a gente tem tour regular, tem até um saindo de Veneza, como o Edinho falou, a gente até colocou esse tour saindo de Veneza por conta dos voos, né? Mas a gente tem muita opção mesmo de flying drive, de circuitos, desses tours mais segmentados, né? Tem o City Break que eu mostro aqui. City Break é aquele tour que faz só aquela cidade, né? Então você põe transfer, hotel e city tour, né? Então temos várias opções. Então aqui o mercado natalino de Zagreb, como vocês podem ver, muito bonito, né? Aqui o mercado Dolac, que é o mercado a céu aberto, e a praça Banja Latić, que é a praça mais famosa da cidade, tá? Entre outras atrações, né? O sistema solar que eu queria mostrar para vocês, eles fizeram essas esculturas, né, no formato do Sol e no formato dos planetas, e com escala, né, em escala em referência ao Sol, né? Então vocês podem ver que Mercúrio é bem pequenininho, né? Vênus também é pequeno, mesmo a Terra e Marte já são bem pequenos, né? E como é que a gente faz? Na verdade, eles fizeram isso para a gente caminhar pelo centro antigo, né? Então, a gente vai andando, vai vendo outras atrações também, mas vai procurando os planetas. Claro que eles dão um mapa, né? Porque é impossível, por exemplo, você achar Mercúrio só procurando, né? Porque é muito pequenininho. Mas é uma brincadeira que eles fizeram para o turista poder caminhar e ver outras atrações também ali no centro antigo da cidade. Bom, falando especificamente de Zagreb, uma ótima vida noturna, tá? Então, para quem gosta de bar e balada, é uma excelente cidade. O City Tour, que normalmente a gente faz por lá, ele é a pé, tá? Um City Tour de 2 horas ali pela parte antiga da cidade. É uma cidade super segura, de fácil locomoção, tem táxi, tem Uber. O Uber ainda tem um preço um pouco melhor que o táxi. E a hospedagem, a gente sempre aconselha no centro antigo, que é onde estão as maiores atrações, tá? É uma cidade grande, claro que não é tão grande quanto Roma, quanto Paris, quanto Londres, mas é a capital de um país, então a gente pode considerar como uma cidade grande. E no verão ela fica barata, né? Porque todo mundo vai para o litoral, então é uma cidade que fica barata no verão. E agora,
indo pelas regiões, né? A Eslavônia, que eu falei para vocês, que não é uma região muito visitada, mas eu gosto de falar, porque sempre tem alguém que vai gostar mais de vinho ou mais de gastronomia, então eu gosto de falar para ter outras opções, né? Então é conhecida como celeiro croata, né? Então os melhores vinhos croatas são dessa região, tem vários tours de agroturismo, gastronomia excelente também, tá? Aqui eu mostro algumas das cidades da região famosas. Vukovar, que eu mostrei para vocês no mapa, né, que foi destruída na guerra, Ilok, a cidade dos vinhos, né, as atrações ali da região, tem uma reserva natural, né, um parque para quem gosta, né, de natureza mesmo, a torre de água, que eu vou mostrar para vocês de Vukovar, que foi completamente destruída na guerra, e os vinhedos de Ilok. A gente tem um tour por lá, para quem quiser conhecer a região, chama Tour of the Beaten Track, de 11 dias e 10 noites. Então aqui, ó, a torre de água, só para vocês verem, essa cidade foi completamente destruída na guerra, tá? Então aqui só um exemplo, o reservatório de água. E aqui uma foto, né, das vinícolas de Ilok. Agora, outra região que também não é muito conhecida, a Ístria, né, mas é uma região muito legal, é uma surpresa, tá, gente? Muito indicada para passageiro em lua de mel. Então, a maior península da Croácia, são 242 quilômetros de costa, tá? Então tem várias paisagens muito bonitas, cidades medievais, né, aldeias no alto das colinas, e também é muito famosa pela gastronomia e pelos vinhos, tá? Então, vinho, trufas, azeite de oliva, o presunto, e a alta temporada, não só aqui na Istria, mas em todo o litoral da Croácia, vai de abril a outubro. Claro que no verão, né, junho, julho, agosto é o topo, né, da alta temporada, mas de abril a outubro ele já considera alta temporada por lá. Algumas cidades eu menciono aqui, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e a gente tem um tour de lua de mel, né? Lua de mel de luxo na Istria, para quem tiver interesse, né, de mandar um passageiro em lua de mel para lá, a gente já tem um tour pronto por lá. Bom, é uma região, né, como está muito perto da Itália, de forte influência italiana, né? Eu já havia comentado que muitas pessoas falam italiano por lá, e tem muitas ruínas romanas na região, tá? Lindas praias e ilhas também, assim como na Dalmácia, mas as da Dalmácia ainda são mais famosas do que aqui. Em Pula, né, que é uma das cidades da região, fica o 6º maior anfiteatro romano do mundo. Vou mostrar uma foto para vocês e no final eu vou mostrar um vídeo também que mostra esse anfiteatro. Tem até hoje lutas de gladiadores, falsas, é claro, né, e vários shows internacionais. E o aeroporto da região é o aeroporto de Pula, mas só tem voos domésticos. Então fica a 4 horas de carro de Veneza, tá? Não é tão longe assim, e 3 horas de Zagreb. Uma outra cidade que tem por ali, Vodinjan, tem essa igreja de São Brás, onde a gente encontra as múmias mais antigas da Europa, tá? Super bem conservadas, vou mostrar uma foto para vocês também. São diferentes das múmias do Egito, tá, gente? Essas múmias, elas são mais recentes, né? Então é possível você ver o rosto, as mãos, né, das pessoas mortas. Rovinj é a cidade que a gente utiliza como base, tá? Então a gente fica em Rovinj e vai visitando as outras cidades a partir dali, tá? Então a gente indica bastante para a lua de mel, tem vários hotéis de luxo e lembra um pouco Veneza, tá? Não pelos canais, mas pela arquitetura, depois eu vou mostrar uma foto também. E Motovun, que é uma outra cidade da região, que lá encontraram a maior trufa branca do mundo. Então, para quem quiser fazer esse tour, né, de caça às trufas, dá para fazer por ali também. Então, aqui uma foto, né, do anfiteatro de Pula, né, o 6º maior do mundo. Aqui uma foto da múmia, né, da igreja de São Brás, de uma das múmias, né? Aqui Rovinj, que é a cidade base, então tem esse campanário aqui que lembra um pouco Veneza, por dentro da cidade também vai lembrar um pouco a arquitetura, e aqui a caça às trufas, né? Um tour em Motovun de caça às trufas, vai um cachorro junto para ajudar a encontrar. Agora vamos para a Dalmácia, né? Zadar. Zadar é uma cidade que não é tão visitada, tá, gente? Não tem muitas atrações. Na verdade, alguns grupos, né, ou alguns casais, alguns passageiros utilizam como parada, né? Dormem uma noite lá e seguem viagem. Então, vamos lá. Fica cercada por 4 parques nacionais, entre eles o mais famoso da Croácia, que é o Parque de Plitvice, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e a cidade que está mais próxima ali do parque, tá? Fica 1h30 de distância, então muita gente que visita o parque acaba dormindo aqui em Zadar, né? Então, como eu falei para vocês, uma noite já é o suficiente, tá? E lá não tem hotel 5 estrelas, tá? Ou 4 ou 3 estrelas. E as atrações são 2, né? O órgão do mar,
e a saudação ao sol, que eu vou mostrar e explicar para vocês. Aqui o órgão do mar, vai aparecer no vídeo, que eu vou mostrar também. É muito interessante, né? Parece uma escadaria aqui à beira-mar, mas esses buracos aqui, eles têm vários tubos, né, de comprimentos diferentes, de larguras diferentes, e conforme o mar vai batendo e entrando nesses tubos, ele vai fazendo um som diferente, né? Então eles chamam de música marítima e nunca uma é igual à outra, né? Porque depende da quantidade de água, de onde que bate, né, da força da onda, então vai mudando, né, de acordo com a maré e tudo mais. E aqui bem ao lado você tem a saudação ao sol, né, que é esse conjunto de placas aqui, que durante o dia vai armazenando a energia do sol, né, na hora do pôr do sol todo mundo vem para cá assistir o pôr do sol, tá? O Alfred Hitchcock, né, o famoso cineasta que esteve em Zadar uma vez, disse que foi o pôr do sol mais lindo que ele já viu, e assim que acaba o pôr do sol, essas placas que armazenaram, né, a energia solar, elas começam a se acender conforme a música aqui do órgão, tá? Então, conforme a onda vai batendo aqui, vão acendendo as luzes diferentes aqui nessas placas, tá? Bom, seguindo, o Parque Nacional de Plitvice, muito famoso, muito bonito. Tenho certeza que o Edinho e o Léo foram para lá, porque todo mundo que vai para a Croácia visita, né? Virou Parque Nacional em 49 e desde 79 é patrimônio natural da Unesco, tá? O maior parque, o mais antigo do país. Normalmente o turista demora 3 horas para visitar, né? Claro que a gente vai visitar as partes mais interessantes, mas o parque é muito maior do que isso. A gente faz uma parte a pé, né? Por algumas pontes de madeira à beira d'água, e também tem trens elétricos e barcos, né, que estão incluídos no ticket, que a gente pode utilizar também. No inverno não recomendo muito, né, porque faz muito frio em algumas partes, tanto da Croácia inteira acaba nevando, né, e o parque está fechado em algumas partes. Dentro do parque tem 3 hotéis, tá? Mas eles são muito antigos, de 2 ou 3 estrelas, tá? Ao redor do parque tem hotéis 5 estrelas, mas como eu falei para vocês, dificilmente o brasileiro dorme no parque, tá? Ou ele vai dormir em Zadar, ou ele dorme em Zagreb, que está só 2 horas, ou dorme em Split, que está a 3 horas de lá. Aqui algumas fotos, né? Então, como vocês podem ver, são vários lagos, tá? Se eu não me engano, são 16 lagos, em vários níveis diferentes, né, que vão formando essas cascatas, e a água é super transparente, tá? Então você tem alguns desses lagos, as pontes, né, que a gente vai andando, tá? Não é permitido entrar, a água é super transparente, mas em nenhuma época do ano é permitido entrar na água, tá? E é muito, muito bonito mesmo. Os trens que eu mencionei para vocês, eles são utilizados para a gente ir de um nível para o outro, tá? Principalmente as pessoas mais idosas ou pessoas com dificuldade de locomoção, usam esses trens para ir de um nível para o outro. E também os barcos, né? O barco a gente anda no Lago Superior, aqui dá para fazer um passeio de barco, dependendo do tempo que o grupo tiver por lá. Split, então voltei para a Dalmácia, tá? De Zadar eu saí um pouquinho para ir para Plitvice, mas voltando aqui, falando bastante da Dalmácia agora, Split é a segunda maior cidade do país, tá? A maior atração é esse palácio aqui, né? O palácio do imperador romano Diocleciano. Isso aqui é uma imagem, né? Um desenho de como era na época que ele construiu o palácio, tá? Ele mandou construir esse palácio para passar os últimos dias da vida dele aqui em Split, tá? A parte que sobra, né, que restou do palácio, ainda está muito bem conservada, como vocês podem ver aqui, tá? E a principal atração da cidade, como eu falei, tá? Como é a segunda maior cidade da Croácia, daqui sai a grande maioria dos ferries e catamarãs para as ilhas da Croácia, tá? Então, claro que eles saem de outras cidades também, mas aqui é onde tem a maior quantidade. Hospedagem aqui a gente também recomenda no centro antigo, que as atrações estão todas por ali. Mas assim, gente, em 2, 3 horas, no máximo, a gente visita tudo. Então, às vezes, a gente recomenda fazer um tour de Split com uma cidade que fica ali próxima, que chama Trojir. Fica 30 minutos, tá? Então, de repente, fazer um tour de dia inteiro misturando Split com Trojir, acho que vale a pena também. Aqui, como eu falei para vocês, temporada alta de abril a outubro. Então, a atração, o palácio, né, do imperador Diocleciano, que foi construído entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, né? E ao redor do palácio estão as outras atrações, né? Então você tem essa Catedral de San Dominus, o Templo de Júpiter, entre outras atrações, e o palácio é patrimônio da humanidade, tá? Vocês vão ver que várias coisas aqui na região são patrimônio da humanidade da Unesco.
Bom, aqui a Catedral de San Dominus, que fica dentro do palácio, e o Templo de Júpiter também, que fica lá dentro, tá? Trojir, que eu falei para vocês, também é patrimônio da humanidade, tá? Uma das cidades mais bonitas da Croácia. A cidade é essa ilhazinha aqui, tá, gente? Ela só tem essa ligação por terra com essa ponte, tá? Mas como vocês podem ver, muito bonita, né? Tem essa parte murada aqui, tem esse parque aqui cheio de árvores, tem a Catedral de São Lourenço, que é essa aqui, que é a atração principal da cidade, mas é uma cidade muito charmosa, muito bonita, que vale a pena ser visitada. Tá? Daqui a gente pode pegar um catamarã também para ir para Hvar, tá? Que é a ilha mais famosa da Croácia, tá? E alta temporada aqui também de abril a outubro. Agora Dubrovnik, né? Que para mim é a cereja do bolo. Eu sempre gosto bastante de falar daqui. Pretendo voltar, que para mim é imperdível Dubrovnik. Então vocês têm a cidade antiga, que fica dentro dessa muralha, né, 2 quilômetros de muralha, cercando a cidade antiga, mas a cidade cresceu para fora, né, das muralhas. Então, assim, gente, sempre recomendo, né, ficar fora da cidade, tá, da cidade antiga, né, porque os preços são melhores, né, e a estrutura dos hotéis é muito melhor, né. Se você fica no hotel aqui dentro, normalmente vai ser uma casa antiga, né, sem elevador, então tem que subir escada, né, os quartos bem menores, não tem muita estrutura, né? E os hotéis que ficam fora da cidade antiga estão no máximo 10, 15 minutos, tá? Então não fica tão longe assim, a estrutura é muito melhor e o preço também é melhor. Então vamos lá, cidade é conhecida como Pérola do Adriático, né, do mar Adriático, que fica ali na frente, e é muito famosa por Game of Thrones, né? Eu ainda não consegui assistir Game of Thrones, preciso urgentemente, né, porque eu falo muito na parte de Croácia e quando eu dou treinamento de Islândia também, mas para os mais aficionados, com certeza vão se lembrar tanto de Split quanto de Dubrovnik, né? As atrações da cidade, os 2 quilômetros da muralha, que eu mostrei para vocês, farmácia mais antiga do mundo fica aqui dentro, Fortaleza de Lovrijenac, que eu vou mostrar para vocês, o Monte Sirđ, né, com a vista lá de cima, que é muito bonita também, e as Ilhas Elafite, que ficam ali próximas, tá? A gente tem, para quem gostar, né, um tour de Game of Thrones só em Dubrovnik, ou um que mistura Split com Dubrovnik, né, para os mais aficionados. Então aqui a Fortaleza Lovrijenac, que fica bem na frente da muralha, né? As Ilhas Elafite, olha que coisa linda, né? Esse mar super transparente, praias desertas, né? Então dá para fazer um passeio de barco, elas estão bem próximas de Dubrovnik. E o Monte Sirđ, né, que a gente tem, sobe de teleférico e tem essa vista muito bonita da cidade murada lá de Dubrovnik. Bom, algumas dicas, né? Como eu falei para vocês, gente, o verão é muito caro, né? Principalmente Dubrovnik e nas ilhas, o verão se torna muito caro, tá? Então, o ideal mesmo, abril e maio ou setembro e outubro, né? E não se sabe se devido à fama de Game of Thrones ou não, mas a cidade geralmente está cheia, tá? Até no inverno, muita gente tem ido para Dubrovnik por conta disso. Bom, o custo médio aqui, mais ou menos de 15 euros por refeição por pessoa, né? Mas no verão chega até a dobrar esse valor. E o tour que a gente faz lá, normalmente é um tour de 2 horas a pé, né? Pela cidade antiga, que não inclui a muralha, tá, gente? Por quê? A muralha é tão legal que se de repente a gente levar um grupo lá em cima, cada pessoa do grupo vai querer parar num lugar diferente para tirar foto, e um tour que demoraria 1 hora vai demorar 3 horas, né? Então a gente deixa a muralha livre para os passageiros visitarem, não tem como se perder, porque ela dá a volta completa na cidade, mas é imperdível, tá? Subir na muralha, assistir o pôr do sol de lá, é algo imperdível. Bom, as famosas ilhas da Croácia, né? Como eu falei para vocês, são mais de 1.200 ilhas, né? Existe possibilidade de guia falando espanhol, tá? Nas ilhas, para fazer um tour por lá. E entre as ilhas mais famosas, mais ou menos entre 1 e 2 horas de barco. As mais famosas, como eu falei para vocês, Hvar, Korčula e Brač, tá? A gente tem um tour, tá? Para quem tiver interesse, que faz só as ilhas, tá? 9 dias, 8 noites. A gente inclui os barcos, né? Entre as ilhas, o transfer e os hotéis. Bom, falando de Hvar, que é a mais famosa delas, né? Conhecida como Ilha da Lua de Mel, né? Tem o centro histórico mais antigo da região, ali da Dalmácia. O centro histórico é toda essa parte aqui, tá? E nesse centro histórico você tem um teatro do século XVI, né? Essa praça central aqui, que eu vou mostrar uma outra foto também, com a catedral, e alguns palácios ali na região,
tá? A ilha é uma ilha relativamente grande, então você encontra vários vinhedos por lá e plantações de lavanda também. E como é que a gente faz para chegar, né? Normalmente a gente sai de Split. Se a gente estiver num grupo, né? Então estiver numa van ou num ônibus, tem que pegar o ferry, né? Porque o ônibus e a van vão nesse ferry, né? A gente chega não exatamente aqui na cidade de Ruá. A gente vai chegar numa outra cidade da ilha que chama Starigrad, e aí mais 1 hora de carro ou de ônibus, né? Até aqui a cidadezinha de Ruá. Nessa parte do centro antigo não entram carros, tá? Então o ônibus vai parar lá pertinho. Tá? E os hotéis, né? Tem vários hotéis pequenininhos por aqui, mas os principais hotéis, que são 4 hotéis da mesma cadeia, eles estão nesse caminho aqui, tá? Então, entre 5 e 15 minutos de caminhada para os hotéis. Quando a gente chega, o maleteiro vem buscar as malas, tá? A gente não precisa levar a mala até lá, mas precisa caminhar até os hotéis, mas é uma caminhada muito bonita, né? Tem um outro jeito de chegar aqui, se você estiver num casal só ou 2 casais, dá para pegar um catamarã, tá? E o catamarã, além dele ser mais rápido, ele demora só 1 hora para chegar, ele para aqui no centro, tá? Então, para um casal é muito mais rápido do que para um grupo, por exemplo, de chegar aqui no centro de Ruá. O passeio que o Edinho estava comentando, eu fiz sensacional, tá? Então, é um passeio de barco, né? Que a gente vai visitar a Blue Cave, a Green Cave e algumas praias desertas, né? Dessas ilhas desertas que estão próximas a Ruá. É um passeio imperdível também, tá? Tem 2 possibilidades de fazer. Você consegue fazer o passeio regular, né? Num barco maior, né? Ou você faz um privativo, também como o Edinho falou, né? Eu não tive muita opção, porque eu cheguei lá, o barco já tinha saído, né? O barco regular, então, eu só tinha 1 noite em Ruá, né? Então eu tive que alugar um barco, né? Com um piloto e tal, dividir com meus amigos, mas sensacional, gente. É uma experiência, assim, que é imperdível, tá? Então aqui uma foto da Blue Cave, tá? Aqui o centro ali, a praça central ali de Ruá. Mas esse passeio aqui, uma foto, é uma coisa inacreditável, né? Essa cor azul, né? Então, eu ainda tive a sorte, porque normalmente você chega no barco maior, né? E eles têm esses botes e as pessoas vão entrando nesses botes. Mas normalmente não pode sair, mergulhar lá, nadar ali dentro, tá? Eu tive sorte que, como eu fiz esse privativo, o barco regular já tinha passado por lá. Tá? Então fica meio que um guardinha por lá para controlar, né? E o cara já tinha ido embora também. Então o cara que estava pilotando o meu barco falou: não, pode ir nadando, sem problema nenhum. Então eu tive essa oportunidade de nadar ali, é sensacional mesmo. Bom, outra ilha, Córtula, né? A ilha onde nasceu Marco Polo, tá? Então a casa dele é uma das atrações da ilha, né? Que virou um museu, e é uma cidade amuralhada, assim como o Dubrovnik, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? As ruas são bem estreitas, né? Tem uma rua central aqui e lembra muito a espinha de um peixe, né? A rua central, né, seria a coluna principal do peixe e as outras ruas, os espinhos, né? E lá outra atração é a Catedral de São Marco, que é muito famosa também. E uma outra ilha, Brač, tá? Brač é uma outra ilha famosa de lá, onde está a praia mais famosa da Croácia, né? Que é conhecida como Cabo Dourado ou Zlatni Rat, tá? Por que ela é a mais famosa, né? Tem pouquíssimas praias de areia na Croácia. A maioria das praias por lá é de pedra, tá? Então, por isso que ela é tão famosa. Aqui venta bastante, tá? Não tem ondas, né? Mas venta bastante. Então, essa língua de areia aqui, cada dia ela tem dia que ela tá mais para cima, tem dia que ela tá mais para baixo, dependendo do vento, né? Essa praia fica numa cidade da ilha que chama Bol, tá? E tem outras praias que aí sim são melhores para surfistas, tá? Porque como venta bastante, nessas outras praias tem ondas, então para quem gostar de surf, vale a pena vir aqui para Brač. Gente, isso foi tudo de Croácia, tá? Como vocês viram, Croácia é o que toma a maior parte do treinamento, tá? Eu indico pelo menos umas 7 noites para a gente conhecer o básico ali, né? Pelo menos conhecer Zagreb, o Parque de Plitvice, uma das ilhas, Split, Dubrovnik, né? Mas se quiser ir para a Eslavônia, se quiser ir para a Istria, aí com certeza tem que adicionar mais noites. Agora, falando de Eslovênia, né? Agora vocês vão ver que os países já são bem menores, né? Eu vou indicar de 2 a 3 noites no máximo em cada um dos outros países. Essa foto aqui é clássica da Eslovênia, o Lago Bled, tá? Muito famoso por lá. Já falo um pouquinho mais sobre ele, tá? Então aqui você tem o mapa da Eslovênia, capital aqui bem no meio, Ljubljana,
tá? No norte, o Lago Bled e aqui a caverna de Postojna, tá? É tudo muito pequeno, tá, gente? Se vocês olharem aqui a escala, ó, 40 quilômetros, né? Então, se você colocar aqui, deve ter o quê? No máximo uns 160 quilômetros de uma ponta a outra, e daqui para cá, sei lá, uns 80 quilômetros, tá? Então, é um país muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, só contando uma história rápida para vocês, quando eu visitei a região, eu comprei um circuito, né, na época, e quando eu comprei, eu não me atentei que a Eslovênia não estava inclusa, né? E aí, o que eu fiz? Eu consegui o contato de um receptivo local na Eslovênia, na época, e eu tinha um dia livre em Zagreb, na Croácia. Eu perguntei para ele, será que eu consigo, né, visitar? Ele falou assim, Rodrigo, pega um trem bem cedo, que eu coloco um carro para você e você consegue visitar tudo, tá? Então, em menos de um dia, eu conheci a Eslovênia. Claro que você conhece daquele jeito, né? Não conheci tão bem quanto um turista iria conhecer, mas pelo menos eu pude falar que eu fui para lá, né? Então, de novo, Ljubljana, Lago Bled e a caverna de Postojna, e uma outra cidade que é famosa também, mas não muito visitada pelos brasileiros, Maribor, que é a segunda maior cidade aqui da Eslovênia. Um fato interessante para vocês, estão vendo que o litoral aqui da Eslovênia é muito pequeno, né? Você vê que vem a Itália aqui, pegando grande parte do litoral, que seria da Eslovênia, então eles têm só essa partezinha aqui de litoral, tá? Então vamos lá, capital Ljubljana, moeda é o euro, tá? A moeda oficial deles é o euro, fuso horário também 5 horas a mais, não precisa de vacina, não precisa de visto, tá? Custo mais ou menos uns 40 euros por dia entre almoço, jantar e para comprar alguns souvenirs, né? Valor um pouquinho mais caro que na Croácia. Eletricidade 220 volts, religião também católica romana, como na Croácia. A língua é o esloveno e o inglês, né? Muita gente fala inglês. Aqui também poucos guias falando português, mas vários falando espanhol. E é um país muito ecológico, gente, tá? Depois dos países escandinavos, é o país que mais se preocupa, né? Com sustentabilidade, com energia renovável e assim por diante. E também é um país muito procurado por aventureiros, né? Tem vários rios lá com rafting, né? Tem muitas trilhas, né? Muitas montanhas para escalar. Então, é um país muito procurado pelos aventureiros. E também para quem gosta de spa, né? Tem várias cidades que têm águas termais e águas minerais. Então, para quem gostar também tem essa opção. Bom, falando sobre Ljubljana, eu tenho a mesma opinião do Edinho, uma cidade sensacional. Pena que eu tive de 2 a 3 horas para visitar, então não consegui conhecer quase nada, foi só para falar que eu fui mesmo. Mas é uma cidade muito bonita, muito charmosa, recomendo muito, tá? Cidade muito cultural e de boa vida noturna, porque tem muitas universidades lá, né? Então jovens trazem essa cultura e a questão da vida noturna também. Fica só 2 horas de Zagreb, e é uma disponibilidade difícil, porque tem poucos hotéis e muitos congressos na cidade, tá? Então, para um grupo, precisa reservar com antecedência também. Principais atrações. O rio Ljubljanica, que eu vou mostrar para vocês, a catedral, o castelo, né, medieval que vocês estão vendo aqui, que fica bem no alto de um morro, o mercado aberto, a ponte tripla, a praça de Prešeren e a fonte de Roma, tá? Dá para fazer um passeio de barco no rio Ljubljanica, subir aqui no castelo num funicular, e lá tem vários festivais, tanto de música quanto de arte, tanto no verão quanto no inverno. E mercado de Natal também tem aqui. É uma cidade super pequenininha, super charmosa. Vocês vão andar pelas ruas, vários músicos tocando na rua, vários pintores pintando, tá? Aqui o rio Ljubljanica com passeio de barco, a ponte tripla, tá? Aqui a fonte de Roma, aqui a catedral com a praça Prešeren, né? Que sai bem na frente aqui da ponte tripla, tá? Então são as atrações principais da cidade, mas recomendo muito. O Lago Bled, né, que fica no norte do país, então é uma paisagem de contos de fadas, né, pessoal? Essas montanhas nevadas ao fundo, né, esses pinheiros aqui em volta, a ilha no meio com uma igreja, né, então uma paisagem muito bonita. Então fica pertinho, né, 54 quilômetros da capital, 2 horas de estrada e um dos lugares mais bonitos do país, como vocês viram na foto, né? Bom, a atração, né? A ilha, né? Essa ilha aqui, gente, é uma curiosidade. É a única ilha da Eslovênia, né? Enquanto que a Croácia tem mais de 1.200 ilhas, a Eslovênia, coitada, só tem uma. Mas eles brincam que, mesmo só tendo uma, ela é mais bonita do que as ilhas croatas, né?
Isso é uma coisa que eles costumam falar por lá. Para chegar na ilha, a gente vai num barquinho desse, chamado de Plétina. Eu, infelizmente, não tive tempo, tá, gente? Como eu fiz aquele bate e volta muito rápido, eu só fui, conheci o lago e fui embora, infelizmente. Pelo menos pude subir aqui no castelo, né? Tem esse castelo medieval que fica a 130 metros de altura. E na ilha, né, tem uma igreja, né, de Santa Maria do século XV e tem um bolo muito famoso que, infelizmente, eu não pude provar, né, mas eu pretendo voltar lá com a minha família para poder provar esse bolo. O lago ele tem 6 quilômetros, tá, de extensão e durante o verão é muito procurado também. Tem várias praias aqui de pedra e também alguns decks onde o pessoal costuma tomar sol. E outra atração, né, a caverna de Postógena, né, e o castelo de Predjama, né, o castelo fica bem na entrada da caverna. Eu também tive que escolher, ou fazer o castelo ou fazer a caverna, preferi fazer a caverna, tá? A gente entra na caverna com esse trenzinho aqui, tá? E aí quando chega lá dentro, a gente caminha lá por dentro, muito bonito. Bom, a caverna fica a 50 quilômetros da capital, é a maior caverna da Europa que é aberta para os turistas, e lá dentro é o único lugar do mundo que a gente vai ver o Proteu, tá? Que também é chamado de bebê de dragão ou peixe humano da Eslovênia, que é esse animal aqui da foto, tá? Minha opinião pessoal, não achei nada demais, tá? Mas é o único lugar do mundo que a gente vai ver esse animal. É uma visita de 1h30, né? Que a gente entra no trenzinho e depois anda a pé, e eles oferecem áudio guide em português e espanhol. E ali, né, bem na entrada da caverna, você tem o Castelo de Predjama, tá? Que é o maior castelo do mundo que fica dentro de uma caverna, né? Então tá no Guinness, o livro dos recordes. E ele está na lista dos 10 castelos mais fascinantes do mundo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de entrar. E Maribor é a cidade que fica no leste do país, segunda maior cidade, né? Brasileiro também não visita tanto, né? Mas tem suas atrações, né? Então, foi capital europeia da cultura em 2012, né? Tem muitos vinhos na região, parte de esqui também, natureza. E uma curiosidade, né? Essa videira aqui da foto é a videira mais antiga do mundo que ainda produz. 450 anos e produz até hoje, tá? Tem até um museu nessa portinha aqui, tem um museu sobre essa videira. E ali próximo você tem a Cordilheira de Porroge, né? Para quem gosta de esquiar, e a cidade de Pituj, que é a cidade mais antiga do país, e ela é famosa, né, pelo seu castelo medieval e também pelo Festival Curente, que é um dos 10 melhores carnavais do mundo e acontece no final do inverno deles, tá? Para quem quiser conhecer essa cidade, a gente oferece esse tour aqui, The Green and the Blue Adventure, que passa não só por Maribor, mas pelas outras cidades da Eslovênia, tá? Então aqui a Cordilheira de Porroge, para quem gosta de esquiar, e aqui a cidade mais antiga do país, que é Pituj. Agora, falando de Bósnia, né? Bósnia e Herzegovina, aqui eu vou falar bastante sobre a guerra, tá, gente? A guerra que, infelizmente, aconteceu, deixa eu já mostrar o mapa aqui para vocês, né? Quando caiu o Muro de Berlim, né, em 89, a Iugoslávia era comunista, né? E aí caiu o Muro de Berlim, esses países todos deixaram, né, começaram a deixar de ser comunistas, e os vários estados da Iugoslávia, né, então a Bósnia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, eles quiseram se separar, né, quiseram ser o seu próprio país. E o que aconteceu? A Sérvia, que era um dos estados, não gostou muito disso, né? A Sérvia era o maior estado, né, que tinha a maior população, e a capital da Iugoslávia ficava na Sérvia também. E aí a Sérvia resolveu brigar com quem quisesse se separar, tá? Primeiro, o estado que resolveu se separar foi a Eslovênia, tá? Então, logo que a Eslovênia tentou, eles já entraram em guerra com a Eslovênia, só que a guerra durou 6 dias, se eu não me engano, somente, tá? Por quê? Porque logo depois a Croácia quis se separar também, e como o litoral da Croácia é muito maior, a Sérvia se preocupou muito mais com a Croácia do que com a Eslovênia, né? Com a Croácia, a guerra durou 6 meses, né? Vocês viram que Vukovar foi muito destruído, Dubrovnik, que a gente consegue ver várias marcas de tiros também, foi uma cidade que ficou sitiada também, tá? Mas a Bósnia foi o país que mais sofreu, tá? A guerra ali durou 5 anos, no total a guerra durou 10 anos, tá? Mas só ali na Bósnia durou 5 anos, e principalmente Sarajevo sofreu muito com isso. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então ficava bem no meio, né? A Bósnia fica, né? Bem no meio da Croácia e da Sérvia, né? Então, para vocês terem uma ideia, até durante a guerra entre Croácia e Sérvia,
eles fizeram um acordo entre eles, mesmo durante a guerra, para dividir o território da Bósnia entre eles, tá? Então foi uma guerra muito sangrenta, foi de 91 até 2001, né, 20 anos atrás, se a gente parar para pensar, mas para vocês terem uma ideia, eles tiveram até campos de concentração, no estilo de Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, tinha coisas que eles entravam numa cidade, sei lá, matavam 10 mil pessoas de uma vez, assim, sabe? Os sérvios estupraram muitas mulheres, né, porque eles queriam o sangue sérvio espalhado. Então, foi mesmo uma guerra muito triste, tá? E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês sobre isso, só queria dar essa introdução mesmo, tá? Então, aqui olhando o mapa, Sarajevo, que é a capital, e duas outras cidades importantes, Mostar e Medjugorje, que a gente costuma visitar quando a gente vai para o país. Então, a moeda é o marco, tá? R$1 equivale a 0,32 marcos, o euro é super bem aceito, tá? Fuso horário também 5 horas a mais, não precisa de vacina, não precisa de visto. O custo, mais ou menos uns 30 euros por dia, falando de almoço, jantar e souvenirs, e é um dos países mais baratos ali da região, tá? Eletricidade de 220 volts, religião, maioria muçulmana, mas tem muitos católicos ortodoxos que vêm da Sérvia e Montenegro e católicos romanos que vêm da Eslovênia e da Croácia, tá? A religião também foi um fator importante na guerra, tá? Como todos os estados, né, o país, que viraram países depois, tinham religiões diferentes, isso ajudou muito a eles guerrearem entre si. Bom, como eu já falei para vocês, a Bósnia tem um custo bem barato, tá? Já não é tão seguro quanto Croácia e Eslovênia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para sair à noite. E ainda existem muitas minas terrestres no país, tá? Claro que nos locais mais turísticos eles já tiraram tudo, mas de repente quiser fazer uma trilha, tal, é sempre bom ir com guia, tá? Porque a gente nunca sabe onde a gente vai pisar. Bom, falando de Sarajevo, né? Sarajevo é conhecida como a Jerusalém dos Balcãs, tá? Porque várias religiões convivem com harmonia, né? Então você tem, como eu falei para vocês, católicos ortodoxos, católicos romanos e os muçulmanos por lá, tá? Então é uma região que foi dominada por muito tempo pelos turcos otomanos, tá? Então a gente vai ver várias mesquitas muçulmanas por lá, e também, por algum período, essa região foi dominada pelos austro-húngaros, tá? Não sei se vocês sabem, mas antes da Primeira Guerra Mundial, o maior império que existia no nosso planeta era o Império Austro-Húngaro. E eles dominaram essa região por um tempo, então a gente vai ver vários prédios desse período também na cidade, tá? Então eles chamam a cidade, consideram, né, como um museu de história viva, por conta dessa parte dos turcos, né, e da parte dos austro-húngaros também. É uma cidade muito poluída, tá, não muito segura, e só tem um hotel 5 estrelas. Na Bósnia, como um todo, não tem muitas opções de hotel 5 estrelas. As atrações da cidade, o Bazar de Baskarcija, tá, que é a parte antiga ali, que tem as mesquitas, né, a fonte otomana também, né, o Túnel da Vida, que é esse que vocês estão vendo na foto, né, que eu vou falar bastante para vocês também, um túnel que salvou 2 milhões de pessoas lá em Sarajevo, tá? É um túnel que tem 800 metros somente, 1,5 metro de altura e 1 de largura, tá? Mas salvou muita gente lá em Sarajevo. E a cidade ainda tem vários resquícios da guerra que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então vamos lá. Primeiro falando do Bazar de Baskarcija, né, a área antiga ali da cidade, com as mesquitas, várias lojas, restaurantes, tem essa fonte também em estilo otomano. Aqui, esse local é muito importante, né? Aqui é o rio da cidade, essa ponte chama Ponte Latina, e aqui, gente, na frente desse museu, aconteceu um dos fatos mais importantes da história da humanidade, tá? A Primeira Guerra Mundial começou nessa rua, tá? O que aconteceu? O príncipe do Império Austro-Húngaro, né, que dominava a região, como eu falei para vocês, ele veio visitar Sarajevo, tá? E os habitantes da cidade armaram alguns atentados contra ele, tá? Então, eles tentaram 5 vezes matar, essas 5 vezes eles falharam, tá? Ou a arma falhava, ou a bomba não estourava, né? E aí, eles conseguiram só na 6ª vez matar, dentro do mesmo dia, tá? Na 6ª vez, eles conseguiram matar o príncipe e a esposa dele, bem aqui nessa rua, e com isso começou a Primeira Guerra Mundial, tá? Então tem uma placa que a gente vê e tudo mais aqui nessa rua, tá? E aqui algumas
uma foto, né, de alguns dos prédios, né, que vocês podem ver com marcas de tiros aqui. Então a gente vai ver isso muito até hoje em Sarajevo, tá? Vários prédios continuam assim da época da guerra, mas as pessoas morando lá sem problema nenhum. E aqui falando um pouquinho mais sobre o túnel da vida, que todo mundo visita lá em Sarajevo. Então era um túnel de 800 metros, que eu falei para vocês, saía, né, de dentro dessa casa aqui, tá? E ele passava por debaixo da pista do aeroporto da cidade, tá? Nesse aeroporto só podiam descer aviões das Nações Unidas, tá? O único que os sérvios deixavam descer eram os aviões das Nações Unidas para trazer mantimento para os sérvios, né? E por que eles construíram esse túnel aqui? Vocês estão vendo que os sérvios, eles cercaram a cidade de Sarajevo por 3 anos e meio, tá? Só tinha essa parte aberta, que era onde tinha a pista do aeroporto. Aqui já era um território livre dos bósnios, tá? Então, muita gente fugiu pelo túnel, né? Como eu mostrei para vocês, mas o que foi legal que aconteceu? Pelo túnel, eles começaram a trazer também armas, mantimentos, remédios, até um cabo de alta tensão veio aqui pelo túnel para poder alimentar hospitais, mercados, né? Então a cidade conseguiu resistir durante esses 3 anos e meio ao cerco dos sérvios, tá? Então uma vitória muito grande para ele. Infelizmente 11 mil pessoas foram mortas porque os sérvios ficavam nas montanhas aqui em volta e atiravam em quem saísse nas ruas, tá? Então, infelizmente, né, essa guerra, para vocês terem uma ideia, precisou os Estados Unidos, o restante da Europa entrar na guerra para poder parar, porque os sérvios não desistiam, tá? Mas é uma história aqui de Sarajevo, só para contar para vocês. Né? E as duas outras cidades famosas da Bósnia, Mostar é uma cidade muito antiga, né? Vários povos passaram por Mostar, então tem vários contrastes, né? Tanto na gastronomia quanto na arquitetura, a gente vai ver essas diferenças que os povos deixaram por lá. Fica a 3 horas de Sarajevo e a 30 minutos de Medjugorje, tá? E a atração principal é a Ponte Velha, né? Foi construída pelos turcos em 1565 e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. É essa ponte aqui, tá? Durante a guerra, para vocês terem uma ideia, todas as pontes de Mostar foram destruídas, inclusive essa, e quase todas as mesquitas também foram destruídas pelos croatas, tá? Aqui no caso de Mostar, os bandidos, vamos dizer assim, a parte mal da história foram os croatas, tá? No restante do país foram os sérvios, mas aqui foram os croatas. Depois que acabou a guerra, a Unesco veio para a cidade, reconstruiu a ponte exatamente do jeito que ela era, tá? Com o mesmo material, mesma forma de construção, reconstruiu grande parte das mesquitas também, e para os mais corajosos, né? Existe uma associação bem perto aqui da ponte que ensina as pessoas a mergulharem daqui, tá? Se não me engano, são 22 metros de altura, tá? Então, para quem tiver coragem, é só ir nessa associação que os caras ensinam a melhor parte, como é que faz para mergulhar aqui da ponte. E Medjugorje, que é uma cidade famosa pelos peregrinos católicos, né? Dizem que em 1981 a Virgem Maria apareceu para 6 crianças. O Vaticano não reconhece ainda, mas mesmo assim é uma cidade muito visitada pelos católicos, né? O santuário espiritual é dividido em 3 partes. Você tem a igreja, a colina da Virgem Maria e uma cruz, né, no local onde ela apareceu. Tá? Só tem um hotel 5 estrelas na cidade, em Mostar não tem hotéis 5 estrelas, e a gente tem vários tours que passam pelas 2 cidades. Tá? Então aqui só para vocês verem uma foto, né, da igreja de Medjugorje, e a montanha onde ela apareceu, onde a Virgem Maria apareceu, está mais ou menos 3 quilômetros de distância daqui. Bom, mais um país, né, que a gente terminou, vamos seguir para Montenegro agora. Montenegro, talvez o menor dos países ali da região. Essa foto é de uma ilha, né, que essa ilha inteira é um hotel, tá? Eu vou falar rapidamente sobre esse hotel, mas é só para vocês verem, né, isso aqui é muito famoso, esse hotel é muito famoso, principalmente, não para os brasileiros, mas principalmente para russos, né, para o pessoal ali da Europa, muita gente quer se hospedar aqui. Então, aqui o mapa de Montenegro, né? A capital Podgorica não é muito turística, tá? Normalmente, quando a gente vem aqui para Montenegro, o que a gente vai visitar? A Baía de Kotor, tá? Que vocês estão vendo aqui, a cidade de Kotor e a cidade de Budva, tá? Normalmente é isso que o brasileiro visita. E normalmente como é que a gente visita? A gente está aqui no sul da Croácia, em Dubrovnik, a gente faz um tour de dia inteiro visitando isso, tá? Então, brasileiro, normalmente, ele não chega nem a dormir.
em Montenegro. Aquela ilha que eu mostrei para vocês chama Sveti Stefan, ela fica bem aqui próxima a Budva, mas como eu falei, dificilmente o brasileiro dorme por aqui, tá? Então a moeda também é o euro, assim como na Eslovênia, tá? Fuso horário também 5 horas a mais, não precisa de vacina, não precisa de visto, custo mais ou menos, né, uns 35 euros por dia entre refeições e souvenirs, eletricidade 220 volts e a religião católica ortodoxa, assim como na Sérvia, tá? Uma curiosidade, a mesma língua que se fala em Montenegro é a mesma língua que se fala na Bósnia, tá? A mesma língua da Sérvia é a mesma língua da Croácia. E só na Eslovênia que não tem nenhum outro país que fale, é só os eslovenos mesmo que falam a língua local, tá? Eles costumam ser preguiçosos em Montenegro, né? Isso quem fala são os croatas, né? Os bósnios, os sérvios, então cada um fala mal do outro, né? Então eles falam que eles escolhem o dia que eles vão trabalhar, a hora que eles vão trabalhar, e os croatas, gente, os outros países falam que eles se acham os melhores do mundo, né? Então, para cada um, eles falam mal de uma coisa, né? As ruas, estradas do país têm péssima pavimentação, tá? Então, a gente não recomenda muito aluguel de carro aqui. O ideal é mesmo fazer com grupo, né? Com ônibus e tudo mais. E não é um país tão barato quanto a Bósnia, mas ainda assim mais barato que a Croácia e que a Eslovênia, tá? A ilha que eu falei para vocês, Sveti Stefan, tem um resort de luxo da cadeia Aman, né? Na cidade de Kotor, que eu vou mostrar para vocês, normalmente o passeio é de 1 a 2 horas, um passeio a pé também, e como eu falei para vocês, normalmente se visita o país com um tour de dia inteiro desde Dubrovnik, tá? Então, falando de Kotor e de Budva, tá? Budva é uma cidade de praia, tá? Definitivamente sol e praia, os russos invadem aqui no verão, tanto que as placas da cidade estão todas no idioma local e em russo. E a parte mais moderna da cidade está dividida, né, entre hotéis, restaurantes, lojas, shoppings, e na parte antiga você vai ter os monumentos turísticos. E a cidade de Kotor, uma cidade muito bonita também, uma cidade pequenininha, toda murada, tá? Também patrimônio mundial da Unesco. E as atrações são a Praça de Armas, com a Torre do Relógio, a Igreja Ortodoxa de São Lucas e a Catedral de Sant Trifon. Para quem tenha mais interesse de passear em Montenegro, conhecer outros lugares, a gente tem um tour de 6 dias e 5 noites pelo país. Então, aqui a cidade de Kotor, né, a Torre do Relógio, a Praça de Armas, uma cidade muito legal, gente, muito charmosa também. Aqui vocês têm uma vista de cima, e alguns cruzeiros param aqui, tá? Aqui a Baía de Kotor, lembra um pouco, né, os fiordes da Escandinávia, os fiordes noruegueses, e os navios param aqui, tá? Claro que não navios tão grandes, mas alguns navios vêm pela Bahia e param aqui em Kotor para visitar. E aqui Budva, né, que eu falei para vocês, uma cidade de praia, né? Então aqui você tem a parte moderna com os hotéis, restaurantes, e aqui nessa parte murada, a parte antiga da cidade, onde estão as atrações turísticas, tá? O mar super transparente, como vocês podem ver, é uma cidade bem legal para curtir uma praia. Aqui um parque nacional, eu só comento se tiver alguém com bastante interesse em natureza, né? Mas dificilmente o brasileiro também visita aqui. Ele é patrimônio da Unesco também, desde 1980. Então, várias montanhas, né? Lagos, cavernas de gelo também. E as atividades, né? Trilhas, né? Esportes aquáticos, esqui, parapente, passeio de bicicleta ou mesmo rafting pelo rio Tara. Agora, a Sérvia, né? O quinto país que eu vou falar, vocês estão vendo que agora eu estou bem mais rápido nos países, né? A Sérvia, como eu falei para vocês, né, era o maior estado da Iugoslávia, né, e onde ficava a capital, que é Belgrado, né? Então, por isso, eles se acharam no direito, né? Eles também tinham, além da população na própria Sérvia, tinham muitos sérvios espalhados pelos outros estados. Então, eles ajudaram a dominar, durante a guerra, né, ajudaram os sérvios daqui a pegar as populações locais em seus estados, né? Capital Belgrado, né, que também é a antiga capital da Iugoslávia, como eu falei para vocês. A moeda é o dinar, R$1 equivale a 19,4 dinares. Fuso horário também 5 horas a mais. Não precisa de vacina, não precisa de visto. Custo mais ou menos 30 euros por dia, né? Também não é um país muito caro. Eletricidade 220 volts. Religião cristianismo ortodoxo. Bom, como eu falei, a antiga capital da Iugoslávia, uma das cidades mais antigas da Europa. Tá? Muitos povos passaram por essa cidade, porque ela fica bem no meio da Europa Ocidental e Europa Oriental.
Uma cidade muito boa para jovens, tá? As melhores baladas dos Balcãs e algumas das melhores da Europa estão aqui em Belgrado. A bebida é muito barata por lá, então os jovens vêm muito para cá, mesmo dos outros países, para curtir a noite em Belgrado. Tem bons hotéis, comida tradicional e fica a 5 horas de Zagreb. As atrações, a Fortaleza, que eu vou mostrar para vocês, que fica dentro de um parque que chama Kalemegdan, a Casa das Flores, que é o mausoléu onde enterraram o Marechal Tito, que foi o ditador no período comunista, né, da Iugoslávia, Skadarlija, que é a rua antiga, e a rua Knez Mihailova, que é a rua mais nova, né? E aqui vocês têm o Rio Danúbio, o famoso Rio Danúbio, que passa por várias cidades europeias, passa aqui por Belgrado. Aqui a Fortaleza do Parque Kalemegdan, aqui a Casa das Flores, né, que é o mausoléu do Marechal Tito, a rua antiga e aqui a rua mais moderna. E outra cidade que é famosa no país, Novi Sad, fica 2 horas de Belgrado, capital da província de Vojvodina, também é banhada pelo rio Danúbio, tá? Então o rio separa os dois lados da cidade, né? A cidade antiga, que fica na margem esquerda, e a cidade nova, vamos dizer, na margem direita, que é onde está esse monte, né? O Monte Petrovadarim, que também tem o forte aqui, que é uma das atrações da cidade, né? Junto com essa rua Smažovina, a catedral, a igreja ortodoxa e esse festival aqui que vocês estão vendo na foto de baixo, Festival Exit, tá? Que acontece em julho e tem bandas muito famosas, tá? Um dos principais festivais da Europa Oriental. E ali perto também tem alguns vinhedos próximos, né? Na cidade de Zrinjski Karlovac, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais de Sérvia, a gente tem um tour de 7 dias e 6 noites por lá. Um parque também, tá? Dificilmente o brasileiro visita também, mas para quem gosta, né, de fazer trilha, de alpinismo, Parque Nacional de Tara, um dos 5 parques nacionais da Sérvia, tá? Também é muito legal para quem gosta de pássaros, né? Tem algumas espécies protegidas de extinção ali. E o parque ele fica entre 1.000 e 2.000 metros de altura, tá? Então muito legal para fazer trilha e também para quem gosta de alpinismo, tá? A gente tem um tour de hiking na Sérvia, né? Para quem gosta de caminhadas, de 8 dias e 7 noites, tá? Bom, é um país que não é muito seguro também para viajar sozinho, assim como a Bósnia, tá? O povo muito orgulhoso, tá? Mas não orgulhoso assim de ter orgulho do país, eles são orgulhosos no mau sentido, tá? Isso é o que os outros falam deles. Mas é um povo muito festeiro também, eles passaram por muitas guerras, né? Na Segunda Guerra Mundial, Belgrado foi completamente arrasada pelos alemães, teve essa guerra também da Iugoslávia, né? Então eles pensam assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então vamos aproveitar para festejar hoje, tá? Custo muito baixo, né, em relação aos outros países, não fazem parte da comunidade europeia e são muito amigos de Rússia e Turquia, né, que normalmente são países que adoram criar um problema, né? Para ir para Novi Sad, não precisa dormir lá, né? Tem uma excursão de dia inteiro partindo de Belgrado, fica só 2 horas de distância. E uma curiosidade, né? 18 imperadores romanos nasceram na Sérvia, né? Quem que iria imaginar isso? E o último dos países, gente, a Albânia é uma surpresa, tá? A Albânia é, desses países que eu estou falando, o único que não fez parte da Iugoslávia, tá? Era um país comunista também, mas não fazia parte da Iugoslávia. E já começo com uma foto dessa, né? Praias muito lindas no país, tá? Um país ainda muito desconhecido, tá? Os europeus mesmo estão descobrindo agora o país, tá? E é um país que é muito barato, mas está começando a encarecer por conta dessa procura dos turistas. Então, vamos lá. O país já fica bem aqui no sul dos Balcãs, né? Entre o Mar Adriático e o Mar Jônico, né? Que é o Mar Grego, né? Então, a gente já tem aqui a Grécia bem aqui embaixo, tem até a ilha de Corfu aqui da Grécia, que está bem de frente aqui ao território da Albânia, né? Capital é Tirana, tá? Eu vou falar para vocês também da cidade de Durrës, da cidade de Kruja, vou falar de Vlora, vou falar de Saranda e vou falar de Girokastra, tá? É um país que tem muitas ruínas gregas, tá? Não dá tempo de falar de tudo, mas tem muitas atrações, tanto parte gastronômica também, tanto essa parte arqueológica das ruínas gregas. A moeda é o lek, tá? Um real equivale a 20,35 leks, mais ou menos. Fuso horário também 5 horas a mais, não precisa de vacina, não precisa de visto, tá? Custo mais ou menos 30 euros por dia entre refeições e souvenirs.
eletricidade 220 volts, e aqui religião também bem misturada, tá? Eles têm os muçulmanos, os católicos romanos e os católicos ortodoxos, tá? Capital Tirana, maior cidade do país também, fundada em 1614 pelos turcos otomanos. Principal atração, a praça principal da cidade, que é a Praça Skanderbeg, tá? Que é essa que vocês veem na foto. Mesquita Ethem Bey, essa mesquita aqui. Museu Nacional também fica na praça, e tem o Museu House of Leaves, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem um tour culinário pela Albânia, um tour arqueológico, entre outras coisas. Aqui, de novo, uma foto da mesquita Ethem Bey, o Museu Nacional, que fica na praça também, e o Museu House of Leaves é um museu de espionagem, gente. Por quê? Durante o período comunista, né, quase 50 anos de período comunista, o país ficou completamente fechado, tá? Ninguém entrava no país, ninguém saía do país. E a polícia espionava a população, tá? Para ver se tinha alguém querendo fugir do país, ou se tinha alguém querendo fazer alguma revolução contra o ditador. Então a gente visita esse museu também. Bom, saindo já de Tirana, Durrës é uma cidade costeira, né, que foi fundada pelos gregos, cidade mais antiga e a segunda maior população do país. As atrações são o castelo, o anfiteatro e as praias. E Kruja é uma cidade pequenininha no norte da capital, e foi lá que nasceu Skanderbeg, tá? Que é o herói nacional da Albânia. Ele nasceu lá, construiu um castelo, e foi ele quem lutou contra os turcos otomanos e expulsou os turcos otomanos da Albânia. Tá? E a atração é o castelo, que está localizado ali no topo de uma colina. Tá? Então aqui Durrës, né, uma foto do castelo de Durrës, uma das praias, como vocês podem ver, o mar é muito transparente por lá, e o castelo de Kruja, né, o castelo de Skanderbeg, que foi de onde ele lutou, e um castelo que vocês podem ver está super bem conservado. Outras duas cidades que ficam na costa, Vlora e Sarandi. Vlora é o segundo porto mais importante no país, e durante a Idade Média foi essa cidade que controlava o território da Albânia. Tá? Então, muitos povos tentaram invadir aqui Vlora. Uma das atrações é a Gran Mesquita, que foi construída pelos turcos otomanos em 1542, e a universidade da cidade é uma das mais prestigiadas do país, com mais de 15 mil estudantes. Ele já tem um clima bem similar à Grécia, tá? Um clima mediterrâneo, com verões bem quentes, né? E temperaturas que se aproximam dos 40 graus. Praias muito bonitas, aqui eu cito duas, né? Rimari e Derme. E Sarandi já está bem lá no sul do país, né? Uma cidade pequenininha que fica entre as montanhas e o Mar Jônico, né? Então as atrações são as praias, né? Corfu, né? A ilha da Grécia que está bem na frente, que a gente pode visitar saindo de de Sarandi, e um bom destino para viagem de casais, tá? Então aqui algumas fotos, a Gran Mesquita de Vlora, uma das praias também, e aqui Sarandi, né? Que está bem de frente para a ilha de Corfu, na Grécia, com praias bem legais também. A infraestrutura do país, gente, ainda está bem atrasada, tá? Eles ainda não têm grandes hotéis, o serviço deles para os turistas ainda não é tão bom, mas está melhorando, tá? Como o país ficou muito tempo fechado, agora que está se investindo nisso, então é um país que, assim, a gente visita, tem essas atrações, mas a gente tem que ficar de olho, né, na categoria dos hotéis, no serviço, né, que eles ainda não oferecem o melhor comparado com outros países da região. E Girocastra, a última cidade que eu vou falar aqui da Albânia, é uma cidade mais cultural, tá? Aqui nasceram dois dos albaneses mais famosos, tá? Então, o líder comunista, né, na época do período comunista, o Enver Hoxha, que foi o ditador, e o escritor albanês mais famoso, que é o Ismail Kadari. Então, essa cidade é uma cidade museu, tá na lista de patrimônio da Unesco, tá? Ela foi construída todo em torno dessa fortaleza aqui, tá? E aqui tem várias, né, dessas casas-torre, né, que o pessoal usava tanto como residência, como para se proteger no caso de um possível conflito, tá? Existem outras cidades, né, atrações na Albânia, mas acaba não dando tempo de falar, eu só cito elas aqui para vocês. Tá? Algumas dicas do país, como eu falei para vocês, o país ficou fechado por quase 50 anos, então não teve quase nada de intercâmbio de línguas, né, de turistas, de tecnologia, então eles estão mais ou menos entre 10 a 15 anos atrasados, por exemplo, em relação à Croácia. Não falam inglês, tá? Falam albanês e muitos falam italiano, tá? Porque é só cruzar o mar ali que você já está na Itália, né? E mesmo para os guias é muito difícil achar
os que falam inglês ou espanhol. Então, precisa reservar também com muita antecedência. Moeda, né? A moeda local, o ideal é ter ela em mãos, tá? Não é todo mundo que aceita o euro e não é todo mundo que aceita cartão de crédito. Então, o ideal é trocar, né, o euro ou o dólar pelo leque e fazer o pagamento na moeda local. Um custo muito barato, acredito que seja o país mais barato da região, até mais barato que a Bósnia, né? Então, nas cidades de Durrës e Kruja, você consegue pagar uma refeição para 2 pessoas por 15 euros, tá? E é um país que também não é tão seguro assim como a Bósnia e assim como a Sérvia. E uma curiosidade, né? O ditador morria de medo de entrar em alguma guerra e ele mandou construir mais de 170 mil bunkers no país, né? Bunkers são aquelas estruturas, né, para proteger a população no caso de um ataque à bomba, mas nunca foram utilizados, tá? Gente, é isso, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês rapidamente. Vamos ver se eu consigo passar, porque quando tem bastante gente assim, às vezes o vídeo não aparece, mas eu vou tentar. Se vocês... deixa eu só... Eu vou sair. Peraí, deixa eu sair, porque eu vou poder colocar o áudio para vocês. Então, peraí, deixa eu voltar aqui na apresentação. Saí sem querer, me desculpem. Deixa eu compartilhar o vídeo agora com vocês, deixa eu colocar o áudio. É um vídeo só de Croácia, tá, gente? Não dá tempo de mostrar o vídeo de tudo, né? Porque senão a gente tem que ficar mais uma horinha aqui. Mas eu vou mostrar aqui, espero que vocês gostem. Vamos lá. You have to see this video. When you come to Croatia, you have to visit the city where I have found my love, Dubrovnik. And you have to visit my Slavonia. You have to visit our national parks. You have to taste our food. And see a concert in this place. You have to learn the game in the local playground like we did. And hit the basket on his court in our city, Šibenik. And visit one of the sunniest coastlines in Europe. You have to enjoy coffee on any of our squares. And see the most beautiful Croatian building. You have to listen to the biggest Croatian musician, the sea organ in Zadar. And see the good cannon fire off in my city, Zagreb. You will never walk alone on these hiking trails. You have to party all night. Relax all day. Skate like this. Climb like that. Swim here. Cycle there. Sail everywhere. When you want to lift your spirits sky high, you have to come to Croatia. Croatia, full of life.